A TV Uberaba Online serve como plataforma para divulgação de diversos pontos de vista e opiniões. Qualquer comentário, imagem ou mensagem expressados durante os programas representam exclusivamente as opiniões dos indivíduos envolvidos, não necessariamente refletindo as visões do nosso canal ou de seus administradores. A TV Uberaba Online não assume responsabilidade pelo conteúdo das contribuições individuais, mas se esforça para proporcionar um espaço aberto, democrático e diversificado para a discussão e expressão de ideias. Salve, salve, galera! Hoje, aqui, quando vocês me veem, vocês já sabem o que vai acontecer, né? E é nesse formato que esse meu convidado de hoje começa o podcast dele, lá em Franca, no interior de São Paulo, onde eu já estive participando. E hoje eu tenho o prazer de convidar não só ele, mas essa galera maravilhosa que está aqui comigo hoje, que é a Mayra, o Israel, é isso aí. E vulgo Montanha. Vulgo Montanha. Então, faz sentido. Histórias reais de pessoas de sucesso. Então hoje a gente vai ter uma história, várias histórias, não só uma, né? Mas falando aí sobre os desafios diários, né? Como que acontece na vida, o que vocês fazem. Sim. E que ponto que chegou o Desinibidos. Isso aí. Que é o programa que acontece todas as quartas-feiras. Exatamente. E é no canal do YouTube do Endcast. Endcast Podcast. Show de bola. Então, André, queria te agradecer, né, por ter feito toda essa logística junto com o Montanha, a Mayra e também seu filho que está aqui do lado também. A gente já vai falar um oizão para ele aqui daqui a um pouquinho. Tem uma experiência que a gente vai vivenciar aqui. Ele tá louco para vivenciar essa experiência também. Não sei se vocês já estão vendo aí, ó, o Pier 198. Eu já falei que minha boca ela vai virando um corgo. Ainda não. Então, tivemos aqui hoje o Pier dando uma moral pra gente aqui no Fora da Caixa Podcast. Nossa. E eu sei que se vocês pudessem sentir o cheiro... Escuta o cheiro. Tá daquele jeito, né? A tecnologia e a inteligência artificial ainda não fizeram isso, né? Mas se vocês pudessem sentir o cheiro, tá maravilhoso. Mas só acredita na gente, tá top, né? Acredita, tá acredita, tá top. Inclusive, pode mandar um abraço pro Wesley? Claro. Um abraço pro Wesley, eu olho pra lá. Um abraço pro Wesley, viu? Obrigado, Wesley. Isso aí. Valeu. Valeu demais. Tamo junto, Wesley. O Wesley também tem uma história muito massa também. Foi convidado para estar aqui em algum momento. Provavelmente ele vai estar com a gente.
E ele tá lá desempenhando o papel desempenhando o filho dele e tal. Bem bacana. Vamos esperar essa história chegar aqui no estúdio pra gente poder contar de forma diferente. Mais um fora da caixa. Mais um Fora da Caixa. Então é isso, pessoal. Obrigado, viu, Montanha, por ter vindo, por ter pegado Imagina. estrada. Eu sei que teve lá, né, o dia inteiro de trabalho ainda, esperou fechar a jornada de trabalho pra estar aqui com a gente hoje. Ainda pegou estrada, vai pegar a estrada de volta. Satisfação, meu irmão. E isso aí é ficha pequena pra quem já tá acostumado Sim. com o dia a dia, né? Sem dúvida. E a Mayra também, que veio aqui abrilhantar o nosso podcast, né, com essa presença feminina e falar um pouquinho também da sua história, né? A gente que agradece, né? Como É é que isso você aí. começou? O que que fez? O que aconteceu pra você ter parado no Desinibidos? E conta essa história pra gente aqui no dia de hoje. Vai ser Obrigado agradável mais uma vez. demais. Vai mesmo. Muito bom. Obrigado pelo Altas convite, risadas. né? Primeiro, Oh. agradecer aqui pessoalmente, né? Já agradeci antes pelas mensagens, por telefone, mas trazer o Endcast para Uberaba é uma honra para nós, né? Assim, já Muito, tive a honra de estar muito. aqui nessa mesa conversando com você, mas contando a minha história pessoal e agora trazendo a história do Endcast e com dois amigos que eu Falando de saúde. sou fã né? demais da conta passada e para mim é uma honra, tá? E eles são assim, né? Figura carimbada. Não tinha É. como eu fazer o Fora da Caixa podcast e vocês não estarem presentes. Não tinha como. Já, Mas é um sinal que a gente tá indo no caminho certo, né, André? Graças E eu a coisa Deus. costumo boa. falar sempre, né? Tudo que acontece aqui, em algum momento eu já idealizei, eu já imaginei, né? Então eu criei mentalmente falando para depois materializar. Sim. Então, vamos lá. Vai ser agradável demais. Eu quero até puxar essa fila aí. Primeiro agradecer você ter aberto assim, né? Falando salve, salve. Eu até arrepiei. Eu percebi que você ficou meio assim, será que Eu, ele tá essa- falando? é- Tá certo? Já tá com valendo. Já tá valendo? Então, E puxando a fila, Fabinho, eu quero contar da onde que veio essa inspiração, né? Pra gente hoje estar Como com que os surgiu indivíduos. isso? É o rapport. A gente fala de comunicação, né? É, André? teve um... Fiz um rapport aqui, ela já fez um rapport. Você viu? ele é real, né? Ele é real. Só pra quem entende comunicação, Sem o negócio dúvida. funciona, né? É, eu não entendi, gente. Eu não, Tá. Não, né? eu vou entender Você daqui a fez pouco. sem entender mesmo. É, sem Foi no- entender mesmo, tá ótimo. Geralmente não entende. É, quem faz. o melhor é quando acontece dessa forma. A ideia O melhor é que quando acontece dessa forma. Tipo, vamos lá. é... Vamos lá. O que eu preciso falar? O É. que eu tenho que entregar na Vamos minha lá. vida, Isso, né? isso. Posso puxar a fila, então? Puxa a fila. Vai. Bom, primeiro eu queria contar que o Endcast, né, nasceu, eu já contei isso lá, mas vou contar para os espectadores aqui do Fora da Caixa. O Endcast ele nasceu com o intuito de trazer uma mensagem positiva, uma reflexão sobre coisas positivas, para a gente falar sobre felicidade, sobre coisas que trazem felicidade para o dia a dia normal das pessoas normais. Então, desde o dia a dia de uma secretária de um consultório médico, de uma médica ou, enfim, de uma gerente de área interna de uma empresa, De um enfim, atleta que de um já atleta. teve lá no Endcast. de professores, enfim, de várias pessoas comuns contando as suas histórias comuns de como que elas fazem para nutrir a felicidade. E, em meio a tudo isso, o Felipe está aqui nos bastidores, ele foi um dos idealizadores desse quadro, né, do Desinibidos. Ele falou, pai, é um programa de felicidade que não tem risada. Tem alguma coisa errada, né? Tá faltando alguma coisa. Precisava Fala ter de alguma... felicidade com tanta seriedade. Não né? é? Não que pra ser feliz não tem que ser sério. Mas Mas dá para colocar Mas esse com aquela tempero, né? pitadinha ali de... de humor. De riso. Dá pra ter, né? E aí ele e a Cris me convenceram, o Felipe começou a me trazer ideias, né, inspirações de outros programas. Eu, particularmente, sempre fui fã daquele programa da Jovem Pan, Missão Impossível, que eu sou fã até hoje. Mas eu, bem lá no início, com Lígia Mendes e Bob Fernandes. Bob Fernandes Exatamente. e o terceiro integrante. Eu peguei o comecinho com o Eu não lembro o nome dele. Evandro Santo. Que Era é o terceiro integrante. Christian Pior? É, O o Christian Christian Pior, Pior, também. exatamente. Inclusive, É. ele é daqui, de Uberaba, ele é né? daqui. E Uberaba. aí eu pensei, eu via aquele programa, eu escutava aquele programa na rádio, quando inaugurou, né, na Jovem Pan. Eu falei, então tem que ser alguma coisa parecida com Missão Impossível, que a gente E olha que receba legal, né? uma missão Missão pra foi- gente conversar ali na mesa, pra falar, dar Pra palpite ser mesmo. pauta do programa acontecer. sim. E, Isso. Que legal. E eu sempre dava o horário que era por volta de 5h30, 6 Era horas. a hora do Eu rush. tava trabalhando e já, opa, Missão Impossível. Sim. E eu pegava É muita muito estrada massa. essa hora, voltando do setor. Uhum. Então, voltando de Passos, voltando de algum lugar. Então, era a hora que tava certo de escutar. Sim. E eu me divertia muito. E aí o Felipe trouxe outras inspirações, tem outras várias hoje em dia, né? E a gente foi montando a ideia
E aí comecei, pô, mas tem Quem que ter que eu vou gente, chamar? né? André, e eu vou te intervir em alguns momentos, porque assim, Fica à quando você vontade, fala de irmão. resgatar a felicidade, a gente sabe que a galera tá com essa felicidade intrínseca, só que eles não deixam essa felicidade vir à tona. Então o programa ele tem essa missão também de despertar a felicidade que tá ali dentro e que a pessoa às vezes passa um dia E não inteiro sem se perceber dando uma risada, por exemplo. Por quê? Porque o dia tá muito sério, muitas preocupações. E esse programa veio para realmente resgatar essa isso. felicidade interna. que já tá dentro de cada um, é o que você Sim. falou, né? E aí quando eu comecei a pensar nas pessoas, eu falei, e agora, né? Quem vai sentar na mesa comigo? Porque tem que ser alguém que traga isso por natureza, não pode ser Que forçado, esteja né? na essência dessa. Esteja na essência. Aí comecei a pensar em pessoas, né? Já. Uhum. A toco, hein? Acho que Israel combina, hein? Só que eles não se conheciam. Eles não Não. se conheciam. Eles não se Não. conheciam. Nem na clínica. Não. Ah, na clínica você tava com o olho fechado naquele dia. Uai. Ele tava virado pra parede, fazendo 8, fazendo um símbolo do infinito. Eu vou contar essa história no ar dele um dia. Eu vou contar, não é ele, não. Mas é hoje? Uai, Você vai Quem deixar o sabe, espectador né? do Fora da Quantas Caixa dessas? curioso agora? Quantas dessas aqui tem? quantas dessas aqui tem? Quantas necessárias forem? Ah, tá, obrigado. Não vou dirigir, né, Felipe? Não vou dirigir, né? Ora. Temos uma Sherlock Holmes. Temos então uma surpresinha Temos uma aqui. Sherlock Holmes. Eu juro que eu passei Olha, eu vou até mal te ajudar pra eu poder. Nossa, Temos vai. uma Agora- surpresinha Agora aqui, que então. vai a Agora. história. Falando de felicidade, eu tenho certeza que uma Não é? galera vai conectar. Até porque o Wesley fez questão de abrilhantar o Isso nosso aqui vai dia. ficar fechado? Não. A gente pode abrir. É só pra... Engraçado. Só ó, pra sentir o cheiro? Olha que legal Olha que ele isso. fez uma coisa sensacional, porque ele mandou os 4 molhos especiais que ele tem lá. Então, assim, a gente não vai ficar curioso pra Pô, vai experimentar daí. outro. Caramba, Porque ele já mandou cara, os 4 cheiro que os subiu. 4 molhos. E aí, vocês vão ter que voltar lá pra repetir a dose, porque vocês vão ver que é maravilhoso. Não, o cheiro tá Esse sensacional. aqui é mostarda com mel, eu acho. Putz. Nossa. Tá Começou. Né? Como diria Fica o à Amaral. vontade, hoje é felicidade. Quem é que não é? Nossa. Vamos pôr aqui no meio da mesa? Pode ser? Não é. Não, Gente, desculpa, não, é feio ficar cheirando, mas é porque tá muito Ah, mas tá cheiroso. não bom. falha a É feio, regra, né? será? Ah, tem gente que acha. Vamos fazer o seguinte? Eu não dou bola, não. Vamos dar uma moralzinha pra quem tá ali nos Dos bastidores, bastidores? porque também é Sério? brabo, né? Eles não Ah. estão. A cara, A cara do Felipe. Eles não estão aparecendo, mas estão Murchinho. sentindo o cheiro. É, Vamos passar pro Felipe. dá umzinho. Passar pra É, ele. umzinho. Pega umzinho Só- aí. Ó, eu sei que ele mandou aí, de um lado é peixe, de outro lado é frango. Nossa senhora. Os molhos. Depois eles pegam aqui. Deus Mas amado. enfim, eles não se conheciam, essas duas peças raras, lindezuras do meu coração. Eu falei, como é que eu vou fazer isso, né? Tem que fazer primeiro os dois se conhecerem. E aí, tanto... Ah, ele vai devolver 2 na mão pra gente, vai ficar com balde, cara. É isso mesmo? O mal Não. é que ele é sacana, né? Eu vou lá pro Jailton também? O Henrique não quis? Vai sobrar mais Ele pra gente? o Henrique, ele é, Vegetariano? é vegetariano. Fitness, eu como a sua parte. Vegano é diferente do vegetariano, ele é vegetariano. Tá? O vegano não come nada de origem animal. O vegano não come Tem um nada. cara que a gente segue ali, ele até fala, né, que a carne só cai no colo do vegano. Eu costumo dizer isso. Eu costumo Inclusive dizer teve isso com episódio, alguma né, que situação. já foi É. falado isso aí. É. É isso aí. Montanha, eu sei que você tá meio tímido, né? Você é o cara que quando fala também Não, sai só pérolas, né, André? Só. Tô só esperando, que agora eu já tô sabendo que Ó, Vou estão experimentar. Fica à vontade. programando aí a contar as minhas histórias, né? Então, Deixando combinar o essas seguinte, me gavetas. assustaram. Quando alguém come alguma coisa, alguém O outro puxa a fila. puxa a fila aí. Tá. Beleza, então. E aí, você vai continuar, Dé? Vai. Manda, Andrezinho. É, boca cheia, gente. Vai Não de boca aguentei. cheia. É. Mas enfim, aí Pimenta. comecei a tentar falar com os dois, mas assim, sem contar tudo, né? Sem entregar tudo. Nossa, dá uma raiva, gente. Você é pimenta? E aí falei, Toco, o negócio é o seguinte, vem aqui em casa que nós precisamos conversar. E aí, acho que eu te falei, acabei te falando por telefone. telefone, Que é. nunca dava certo. É. E ela falou assim, mas... Do Neida, você falou pra ela. Não, eu tentei um dia marcar, não deu certo tomar café, de encontrar. E outro Mesma dia, coisa sei com o que- Israel. Aí, por fim, eu falei, ó, não vou marcar mais de encontrar, não. Vou falar por telefone mesmo. E nisso, depois você conta aquela parte. Eu criei uma expectativa neles que, na minha cabeça, era uma expectativa que era óbvia, que eles iam pensar que era um projeto profissional, mas foi para outro caminho. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Daí dá pra você ver o tanto que a gente pensa coisa tipo... Fora da caixa. Mas o bacana é que é tão natural que assim, né, qual que é a ideia?
A ideia que o André nos trouxe, e aí já contando um pouquinho para frente, antes do primeiro acontecido, é exatamente a gente ter esse sorriso, essa alegria de uma forma natural. O nosso primeiro contato com o que o André nos propôs foi muito divertido, por conta que foi natural. Que é isso, o André me liga um dia, aliás, a gente se encontrou em algumas vezes, porque as nossas filhas estudam na mesma escola. Então, aquela coisa de se encontrar ali as na nossas porta. filhas, mas a gente não é casado, não. Ele é Isso. tem a Explica ver porque assim, né? Vamos deixar muito claro. Eu casaria com ele, mas ele não casaria comigo. Mas sabe E por também eu já quê? sou casado com a Cris. Não. É porque, deixa eu te falar. Não tô à altura dele. E a Cris sabe que o que você fala também Eu é... ia te Sabe, falar, sabe. ele não está à minha altura. Mas aí a gente se encontrava ali, poxa, vamos tomar um café, e aí para ambos muito corrido. E a gente trocou mensagem algumas vezes, falou, poxa, tal dia dá certo? Ah, não tô em Franca e tô na estrada. Enfim, o André me mandou uma mensagem e falou assim, Menino ocupado, né? Muito. falou, ó, preciso conversar com você hoje. Vamos bater um papo? Eu falei, poxa, Beleza. tá. Ele botou um limite, né? Só que ele falou assim, ó, eu quero conversar nem que seja por telefone. E aí eu lembro que eu tinha uma reunião no finalzinho do dia, uma sexta-feira. Falei assim, a gente conversa, a hora que eu sair daqui eu te dou um toque, né? E ele falou, tá, vou te adiantar. E aí, a parte divertida é porque eu tinha acabado de me divorciar. Fazia alguns meses. Foi um divórcio que me doeu muito, eu tava mal, aquela coisa, né? Conclusão, trocou de perna. Tava no processo, Trocou de Tava perna. trocando tava de no processo de luto. Processo do luto. E aí, nisso, o que acontece, que é muito comum? Seus amigos, nesse momento, ficam preocupados, né? Querer te acolher, te ajudar. E Fazer aí, uma força. Dá uma força. E aí o André me mandou a Fica sua mensagem. vida. Foi o que eu pensei nesse sentido. Por quê? O André, ele me mandou a mensagem me falando assim, Israel, então eu queria bater um papo com você. Foi muito engraçado. Você não tem noção. Eu que não, desculpa. Eu que não conhecia. Eu tô imaginando que assim, né? Eu acho que agora eu não tô achando engraçado. É Tô porque, vendo tanto que ela se divertiu com a minha... é porque você tá revivendo um momento de dor. Então não vai achar muito legal mesmo. Mas eu tô... Não, agora eu tô impressionado que ela se divertiu tanto. Assim. Não só ela. Então, não, foi muito engraçado. Porque aí nisso, o André me mandou uma mensagem e falou assim, não, eu queria te adiantar. Você lembra de um programa, Missão Impossível, que tinha na rádio, assim, assim, assim? Eu falei, André, não me lembro 100%, mas eu lembro de algumas coisas. Ele falou assim, então, era um programa que tentava resgatar histórias de casais. Cara, Do Neida. eu falei assim, tava dentro do carro, tinha acabado de sair de uma reunião, eu falei assim, cara, eu tô cara tá custando querendo. passar aí por tudo. O que o André tá querendo arrumar? Ele vai querer fazer um programa, mandar meu nome pro... Eu Mas falei, a primeira resposta dele foi, ele escutou o áudio do André e... Cri. eu não sei, porque eu fiquei pensando assim, eu falei assim, cara, o André tá com um podcast lá agora Porque ele não é meu amigo. e tá querendo fazer isso. Eu falei assim, por que Pra ele tá querendo... resgatar o meu eu casamento. falei, por que ele tá querendo fazer isso? Por que ele não lembra disso comigo? Eu falei, como é que eu vou falar não pro André? Aí eu fiquei assim, eu falei assim, Cara, eu vou ter que combinar isso com a minha ex-esposa pra ela falar o sim lá no Então, programa e depois a gente acerta seu isso lá não, né? fora. sabe? Eu falei assim, cara, por que o André tá me procurando pra fazer isso, cara? Eu falei assim, poxa, Achei que ele era meu amigo, pô. caramba, bicho. Considerava pra caramba, Não, e eu falei, respeitava. pô, já tá cicatrizando. Já tá passando. Vai começar tudo de novo. Beleza. Foi muito bom. Aí eu mandei, eu falei assim, mãe, André, cara, eu sei desse programa, Mas né? só pra entender, isso tudo aconteceu no meio de um áudio que você tava ouvindo, você já conseguiu raciocinar tudo isso pra frente. Você já teve o coração doído? Já doeu pra você ver o que passa na cabeça do... Tem uma passagem que Não a quero nem mais pessoa comer fala esse frango. assim, a pessoa fala assim, ó. Você fudeu A na pessoa vida fala assim, alguma ó. vez. Você já se ferrou? Eu vou escrever amor num tijolo e sentar ele na sua cabeça pra saber o tanto que amor dói. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu falei, cara, tá tudo fechadinho, tá tudo no lugar certo. Por que o André tá resgatando isso? Pensei tudo isso. E aí veio Fração o de segundos. Fração de segundos. Aí veio o segundo áudio dele falando, então, porque a gente vai fazer um programa e precisa de alguém engraçado. Eu falei, falei, André, eu não sei falou isso antes? Falei, não sei como Cara, é que é o por que você projeto, não mas... mandou o áudio antes, esse Falei, áudio antes do outro que não você é? tá? Falei, com tudo que já me passou na cabeça, eu não sei o que é o projeto, mas conta comigo. Tô dentro. Não sendo o que eu imaginei de início, eu falei, conta comigo. Beleza. Ai, E aí gente, foi chorando. aonde a gente já começou a ter essa
conhecia o André, porém não a Toco. E aí, assim, quando a gente já começou a conversar pra marcar no outro dia, já contando essas histórias, você já vê a energia boa da risada, você já vê... Aí eu montei um grupo, né? Exato. Aí eu montei um grupo com a E nós como, três. como que essa energia é contagiada através do programa que vocês apresentam lá, É. com as histórias que vocês contam. Sabe o que eu acho muito legal? Vocês comentaram aí sobre o programa, que talvez foi uma das inspirações tanto pro André quanto pro Felipe. E aí, assim, Pô, que esse aqui é bom. Nossa, é bom. Nossa, Caramba. eu sou uma pessoa suspeita pra falar porque a gente ouve música, só que eu não sou um cara da música, eu sou um cara da comunicação. Então quando eu tô na estrada, que eu pego bastante estrada, eu ouço um podcast, eu ouço alguma palestra. Ah, isso é meio chato. Mas é o jeito de cada um. Tô que só escuta música mesmo. Essa música Então, mas é cada um. Eu sou um cara da comunicação. Eu adoro também. Eu acho muito bacana o comunicador. Você pegar, na nossa região tem um Beto Espiga, você pega um Emílio, as pessoas que comunicam, Surita. que talvez você feche os olhos e você fala assim, caramba, esse cara é um amigo meu. Uhum. É uma sensação que ele é uma pessoa próxima, que você tá viajando e você tá com uma companhia ali do lado. E através dos primeiros episódios que a gente gravou, com o feedback que o pessoal ia passando, você fala, caramba, que legal. A gente ainda tá pequenininho, a gente ainda tá começando, mas a gente já tá conseguindo... O feedback era isso. Falei, Israel, eu tô indo, pessoas que trabalham comigo na empresa, falam, poxa, eu tô saindo de viagem na segunda de manhã, eu não ouço na quarta. Eu ouço na segunda, que talvez eu vou pegar esse Baixa episódio no Spotify. eu vou deixar pra escutar, né? ouvir, pra escutar. E aí manda aquele feedback bravo, talvez com uma história. E aí, muitas das vezes... Preocupado com o palavrão. Cara, é muito legal isso. Você ter esse feedback. E aí você percebe que é aquela velha questão, um pouquinho que talvez você tenha ali de sensação de ter mudado, que seja um momento. Talvez você não mude o dia, mas talvez você mude um momento da pessoa. Talvez a pessoa tá ali dentro do carro, indo para uma reunião difícil, ou para algum momento que ela... Enfim, seja qual for. Aí se ela teve ali 10 minutos, 15... com uma sensação melhor de risada, e que o André teve isso idealizado, o Felipe trouxe, que a Cris trouxe junto com eles, e que a gente consegue fazer isso. Transmitir e despertar esse Cara, sorriso isso é pra mudar, gostoso demais. né? E pra mudar pro bem, né? Sim, A só pro ideia é bem. mudar pra pessoa se sentir ainda melhor. Claro que a gente recebe histórias cabeludas. Você não trouxe o potinho? Você esqueceu o potinho lá em Franca? Puta merda. Potinho de quê? Ela É um guarda- é um potinho que ela quer guardar ele dentro do potinho, entendeu? um Mas ele não cinzeiro. entrou ainda. É um cinzeiro. É um cinzeiro. Eu já vi o pote. Já viu? Já. Guarda Lembrou ele, cara. Eu agora? devolvo ele na Tupperware? segunda. É uma Tupperware? É um... Tipo Tupperware, tipo só que de Tupperware vidro mesmo, de vidro, assim. que faz bloco. Sabe? entendi. Que tem aquela pressãozinha. Eu devolvo ele na segunda, ele não acredita em mim. Guarda ele ali ao final de semana. Ele é muito E bonitinho. tá vendo, cara, assim, tinha que ser pessoas, assim, autênticas, entendeu? Autênticas. E, Que- e é pra Quem transmitir sente vontade tem que de saber. guardar o Israel no potinho? Muitas, mas quem tem coragem de falar? A toco, entendeu? É a água e o vinho. Isso que você tá falando é muito sério. Até desde quando ele começou a ouvir o áudio, eu falo sobre mentalidade e as pessoas elas estão um pouco no futuro ou um pouco no passado. Isso é tão sério, André, que quando você tava ouvindo o áudio, você já tava Preparando a resposta. cogitando uma resposta, sem ouvir o áudio. E isso acontece com muita frequência. Sim. Hoje é um ruído muito grande na comunicação, quando as pessoas ouvem para responder, quando na verdade elas tinham que ouvir para entender. Sim. E aí surge o ruído na comunicação. E esses ruídos, eles rompem relacionamentos, rompem amizades, rompem negócios, Sim. rompem empregos. Então é muito interessante quando você fala que gosta de comunicação, que opta por ouvir um podcast, por ouvir uma palestra, numa viagem onde a maioria das pessoas ouvem música e tá Sim. tudo certo. Não tem nada de Cada um errado tem nisso. nada de Exato, errado. não tem nada de errado. Mas essa busca pelo conhecimento, ela é sensacional. Porque quando você tem contato de estar apresentando um podcast, porque eu tô do lado de cá, mas eu tô ouvindo a sua história, tô ouvindo a história da Mayra, ouvindo a história do André. E essas histórias somam com as minhas experiências de vida, somam com a minha percepção de vida e eu começo a ter um know-how muito maior, que inclusive, para vocês que executam outras atividades profissionais, potencializam os seus ganhos, tanto na comunicação, Sem dúvida. quanto na abordagem, quanto na percepção, na empatia, enfim. E tudo isso só tem a agregar. E aí isso vem ao encontro do propósito do Endcast. É onde que eu queria chegar, porque o Endcast ele tem um princípio, né, André? Tem um princípio. Qual que é o princípio Quando do a gente Endcast? começou, eu sempre Porque a quis gente tá falando ainda do Endcast, mas logo a gente vai das chegar pessoas, no Desinibidos. A minha vontade de trabalhar com esse tipo de propósito, ela é muito antiga.
Desde antes de eu entrar na indústria farmacêutica, Já existia esse projeto mental e você materializou ele depois. Mas se não existisse mental, nada não aconteceria. E quando eu comecei a pensar, né, em como colocar em prática esse projeto, como eu levar isso para as pessoas, cara, eu poderia pensar em escrever um livro, poderia pensar em gravar um vídeo, pôr no meu Instagram, meios, enfim. né, Eu queria uma coisa viva. Eu queria uma coisa assim que tivesse proximidade, que tivesse contato frequente com as pessoas, conexão. E aí eu falei, um podcast, porque eu sou usuário, eu sou um consumidor de podcast há muito tempo. Né? Há muito tempo mesmo, desde quando não era moda. Não existia podcast, você já... Era tipo isso. No íconezinho roxo antigo do celular. Exatamente. Eu escutava Leadercast com o Luciano Pires, assim, o Luciano Pires é um dinossauro. Café Brasil. Né? Café Brasil. E aí você nunca se imaginou, aliás, já se imaginava... Quando eu comecei a ouvir, eu falava, cara, que sensacional. Esse cara convida um outro ser humano que ele ainda não conhecia pra sentar na frente dele e eles trocam ideia e gravam a conversa, mano. É muito legal isso. Quantas conversas bacanas que existem que não são gravadas. Que não são gravadas. Você quer uma coisa curiosa? Desculpa. Mas um exemplo. Eu sou um consumidor do Luciano Pires. Ele tem um podcast há 15 anos. Por aí. Se você pega lá, eu vou pegar o episódio 01. A mensagem se encaixa pro momento. É impressionante, cara. Então, assim, ó, isso é muito legal. Porque é algo que te aproxima. Igual você falou que é algo vivo que o Endcast tem como ideia. Você vê que isso daí é permanente. Independente do assunto, independente da conversa, independente de quem o André convida, é algo permanente. Histórias sensacionais que já tiveram lá. E aí a gente... olha e fala, cara, que legal. E quando a gente começou né, a tentar vincular, né? Eu quero passar uma mensagem de felicidade, porque... Tem um porquê também, tá? Eu vou aproveitar pra contar. Porque a gente começa um assunto, vai pro outro. Vamos abrir e fechar a janela. Só pra contextualizar o porquê da felicidade. Eu fiz uma pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E nessa formação que eu fiz, eu estudei a ciência da felicidade, que é uma ciência comprovada hoje em dia. Então, existem formas de você melhorar o seu índice de felicidade. Intencionalmente. E quando a gente aprende que isso é um processo que eu posso dominar ele a qualquer momento... E não depende da política, não depende do patrão, exato. Não é o externo. Não depende da esposa, não depende do marido. E essa percepção sua de aprender isso, perceber que tem uma fórmula mágica para felicidade e não passar para frente, não compartilhar... Como? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Exatamente. E eu pensava, cara, mas como é que eu vou ter um podcast que fala de felicidade? Mas que nome que eu vou dar? Que as pessoas entendam... E aí começou os brainstorms, e o Felipe ajudou muito nessa fase, a Cris também, porque eles me ajudam muito na ideação, né, na parte de estrutura. E aí eu peguei e comecei a pensar em nomes que conectassem tudo isso. Mas como é que eu vou falar de felicidade, de vida normal, de cotidiano, e que palavra que resume tudo isso? E eu comecei a pensar que a gente é criado, né, na comunidade, na cultura que a gente vive, hoje a gente é criado para escolher ser uma coisa na vida, né? Desde sempre, desde pequeno. O que você vai ser quando você crescer? Ah, não, no caso do No meu caso não rola. Ainda não escolhi, não cresci. Pra galera entender, eu com 56 já tô com 30, né? Então... De que ano, salto, mas né? que ano que é o seu I30? Ah, não é o carro, não. Eu não vou poder falar aqui o que eu falo lá, né? Pode. Pode falar. A gente põe um pi. Seu cu, sai. Não. Vai ter que pôr um pi bem longo. Ô, te juro por Porque é Deus, grande, sabe assim? aquela Entonação aí, ceninha ó. lá em casa, lá de medir lá? De criança que tem no consultório pediátrico. Sabe? Mede? Vamos ver quem que é mais alto? Depois a gente vai pôr assim, ó. Ao vivo? Ao vivo. Ué, mede a prova. Enfim, voltando, né, na essência do que a gente vai ser quando crescer, isso. grande. Grande. A gente é ensinado a escolher uma coisa só. Então eu vou ser astronauta, beleza? Então você vai ser astronauta. E eu comecei a pensar, por que tem que ser assim? Por que a gente tem que ser uma coisa só e não várias coisas ao mesmo tempo? Eu posso ser Plural. o gerente... Plural. Eu posso ser gerente distrital na indústria farmacêutica e ser host de um podcast. E ser host de um quadro de humor dentro desse podcast. E ser pai, e ser marido, e ser filho, irmão. Sem ferir nenhuma instituição, sem ferir ninguém. Sem fazer mal pra ninguém. Sem fazer mal. E pelo contrário, né? Agregando ainda mais conhecimento, porque você vai ter um know-how estando com vários convidados, ouvindo várias histórias, como a gente já falou aqui hoje. Exatamente. Então não tem como pesar contra uma pessoa que quer fazer mais do que a maioria. E aí o nome que veio, né, nesse brainstorm todo, falou, eu quero juntar então
tudo isso numa palavra só, que foi o E, né? A palavra E, conjunção, né? Que aí eu levei pro inglês porque a END tem a ver com as iniciais do meu nome, né? A AND. Falei, pronto, fechou. Pra mim, fechou o propósito do programa. O E sempre é uma soma, né? Um E sempre é uma soma. A gente não precisa ser uma coisa ou outra. A gente pode ser uma coisa e outra. Sim. E viver com mais Es e menos ous. Menos ous. Essa foi a proposta do Endcast. Beleza, aí começou alguns convidados, falando, chegando agora no quadro de humor. Vamos trazer duas pessoas que sejam completamente diferentes. Quem? Né? Vamos trazer duas pessoas Diferentes assim, que você diz é diferente da população, diferente diferentes entre dos si. humanos? No bom sentido. É, um palumpa. Palumpa? Mob Pocket. Como que chama aquele lá que a menina falou, da bonequinha? Fofolete. Fofolete, Playmobil. Playmobil resgatou hoje. Porque eu né? poderia trazer pro quadro, Fabinho, duas pessoas que fossem muito semelhantes ao meu estilo de viver. Que não ia somar, Que ia porque já tinha o André. criar, lá, né? ia criar uma sintonia Mas ali. precisava ser tão oposto ao ponto de, apesar de se parecerem no quesito altura, mas no comportamental eles se diferem tanto assim. A ideia era essa, era Sim. duas É. pessoas. Água, óleo, café, sei lá o que não mistura. Nenhum dos três. Cada um tem uma opinião. Caramba, que Cada um legal. tem uma opinião. E o que eu enxergava nos dois separados é que, tipo assim, eles são tão autênticos que mesmo se eles estiverem um na presença do outro, Ninguém troca de eles vão continuar sendo autênticos. Então era esse o propósito. E sabe o que eu percebo também? Porque eu sempre falo o seguinte, que pra gente aprender algo sobre um tema específico, a gente precisa desaprender algo sobre esse mesmo tema específico. Sim. Não cabe duas informações idênticas dentro de um mesmo fato. Sim. Então, eu percebo lá, porque eu acompanho, né, muito o Endcast, os Desinibidos, e eu vejo que de repente trazem uma história pra vocês e vocês vão confrontar as opiniões, as percepções de cada um. Em algum momento alguém cede e acaba mudando a sua própria percepção. Mas Várias- nem todas as vezes. Nem tá? todas as O que é vezes. legal, tipo assim, acontece de chegar, não, beleza, então você me convenceu e Num tal. consenso, Mas né? tem algumas ocasiões que não. Que a Tipo, opinião não, eu acho difere que- dos três, o é. mesmo fato com opinião. Não, e um Isso é detalhe... comum acontecer, mas E existe sem uma... brigar, entendeu? Não, Sem brigar. Às vezes briga. mas ela se tretinhas. perpetua além do programa. Quantas vezes a gente antes chegar lá, o André tá Discute, gravando, gosta. poxa, a gente tá lá esperando, e aí a gente dando risada, lembrando do episódio, discordando. E aí e isso de uma forma muito natural. Não é uma Tem coisa um episódio proposital, não até tem hoje ninguém que a gente vendo. contou que a gente discute ele até hoje, que de vez em quando, pá! Os Volta, episódios da né? Rosinha, eu falo, nossa senhora, Da que Rosinha assim, parecida. catorranço, né? Não, a Rosinha... E Entendeu? assim, não tem ninguém Ó, vendo a pessoal, gente. assiste o episódio da Rosinha. Assiste. Vocês vão entender. Assiste. Vocês vão entender. E assim, ó, e não tem ninguém vendo a gente ali. É. E a gente está lá nos bastidores conversando sobre aquilo. Quando a gente recebe as histórias, uma pessoa ou outra pede para abrir, ele fala, poxa, fala meu nome, pode falar, não tem problema, mas o pessoal já confia de uma forma muito, muito bacana de confidencializar pra gente as histórias pra vocês compartilharem. as intimidades. Mas muito íntimo. As intimidades que a gente recebe. Nem você fala assim, ó, precisava. Tem gente que usa calcinha. que você olha e Mas você fala esse assim, é uma construção. Você falou lá no início que você começou a ter feedbacks e percebia que, cara, eu tô fazendo uma coisa legal, tô fazendo algo bom. nossa, que é muito feedback. bom isso. E aí toda essa construção que você faz lá no início, que você começou a ter os feedback e que a forma com que vocês levam esses temas que são polêmicos, são, né, Divertidos em alguns Divertidos momentos, em alguns contraditórios em outros. traz também a confiança de quem manda essas histórias. Sim. E assim, ó, uma coisa que é muito bacana, desculpa, e que eu acho bem legal, igual essa questão do feedback. A gente tá falando do sorrir, do ser feliz, do dia a dia. E aí a gente fala que isso é natural e que muitas das vezes a pessoa ela acaba não percebendo. É legal você escutar das pessoas também, falar, cara, eu ri com aqueles. Eu dei risada, eu ri com aquele episódio. E eu conheço alguém que tem uma história assim. E eu conheço, será que é tal pessoa? Aí começa, né? E aquilo, e aquilo. Começa os Sherlock Holmes. E aí, de repente, a pessoa fala, nossa, Israel, é uma história que talvez a pessoa que tá vivendo não vê o tom de alegria que vocês colocaram. Então, a gente sabe que as pessoas hoje têm uma rotina muito corrida. E essa percepção de uma história que alguém traz, vocês conseguem contar e perceber ela de uma forma diferente e engraçada. Exato. Que talvez a própria pessoa que enviou não consegue enxergar. E aí que é legal, porque talvez a pessoa tenha uma rotina muito corrida, ou talvez ela se cobra. Talvez ela ache que rir de uma forma, de uma história, talvez é um pecado hoje.
porque a gente tem que estar sempre ocupado, sempre sério, a gente tem que se fazer Não tem sério. margem pra sorriso. Não tem margem para felicidade. sorriso. Talvez numa história trivial de muitas pessoas, sabe assim, algo do dia a dia e que a gente vai escutar várias vezes. Será que não é tal pessoa? Caramba, eu escutei aquela história, eu conheço uma pessoa assim, hein? Teve um caso, né, que a gente brincou, contamos uma e história. falamos um nome hipotético, Exato, né? brincamos ali com um nome hipotético. Existe a história com o Com cara que tem esse nome. que Você tem esse acredita? nome e é a mesma muita história. coincidência. É muita coincidência, É né? muita Não coincidência. E aí, existem foram falar pra coincidências. você, Mas né? falaram pra mim. Não A existe. pessoa chegou pra mim, uma amiga minha chegou pra mim e falou Olha assim: só. como que você contou a história do fulano? Eu falei, oi? Nós não contamos a Que história fulano, do do fulano? Nem O sabíamos. fulano, assim, e ela nem mora em Franca. Ela não mora em Franca. Olha só. É uma cidade perto. Mas ela não mora em Franca. Eu falei pra ela, mas pera, eu não sei quem que você tá falando, eu não conheço ela. Aquela história que você contou assim, eu falei, tá. Ela falou, é do fulano. Eu falei, que fulano? Ela falou o nome que a gente deu pra pessoa. Hipotético. Hipotético. Que coincidentemente era o Eu mesmo falei, nome. não, calma, Com a deixa eu te mesma falar. história. A Meu pessoa, Coincidência. aquele nome é fictício. Ó, eu acreditarei que vocês contaram a história dessa pessoa A gente não também. conhecia. Não, mas a até pessoa. eu falei assim, gente, não é possível. E não, o no cara, dia eu a falei, pessoa não é, era de um homem, ele não é de Franca. Aí eu lembrei da... E qual que é o nome real? Tô brincando. quem recebeu? Precisa falar. Aqui. Então quer dizer que o consenso quase nunca acontece. Quase nunca. Eu sei que quem tá assistindo a gente aqui no Fora da Caixa tá curioso pra saber o que acontece lá no Desinibidos. Então, diretor, vamos passar um corte do Ah, episódio tem pra gente corte poder... Corte. Coisa boa. Ixi. O cara tá lá elogiando ela também. E É, gente, dando agora, atenção pra desculpa, ela. Vocês me trouxeram pra realidade. consenso? Teve consenso? Raro, hein? Acho que Aí nunca sim. aconteceu isso, hein, galera? Mas só aconteceu porque tivemos carinho na nossa conversa. Paixão. Paixão pra entender. Paixão porque eu te fiz ver o lado Da comemoração. dela Claro, também. é porque assim, ó, a gente vai se empolgando com o que é errado, né? Talvez, desculpa, eu fui muito empolgado. É porque é tabu. É porque é tabu. São histórias que muitas das vezes envolvem tabus. Até discutir fala muito isso, poxa, da conversa, do deixar alinhado. E eu não me recordo da gente ter recebido talvez algum feedback, tirando O Ari. que foi uma história que deu Nossa. sequência. Não, a gente recebeu da Fake Anne também. Verdade, mas Ah, é. as pessoas mandam as histórias e muitas das vezes é até curioso. A gente fica naquela coisa assim, por que será que virou? E a gente Porque tipo, talvez passa é um- a semana e a gente fala, gente, a fulano Ninguém não falou, mandou não. nada. No Missão Impossível eles faziam isso com um tempo depois, né? É. Pra retomar Mas Só que lá relacionamento e tal. eles entravam em contato. Eles entraram em né? contato. De repente é uma ideia pra, ó, pessoal, a gente vai contar. Quando, né, ter um desfecho, manda pra gente. A gente pede A gente pra mandar. pede pra É, mandar. aí tiveram dois Duas pessoas. dois personagens, enfim, que mandaram a história, a gente contou, fez um episódio sobre aquilo, e depois, passou um tempo, a pessoa contou pra nós o desfecho. o que ele fez com aquilo que a gente conversou ali, e o que aquilo causou na vida dele. E quem que foi? Tô brincando. Ah, se a gente vai falar de felicidade, eu não despertar as risadas de vocês. Não só, né? A Fake Anne, ainda eu vou descobrir quem que é ela. A Fake Anne criou um perfil, a pessoa, né, que Ela, é a dona da ela história, quis ela- participar, criou um perfil. mas ela não teve Fake. coragem de mandar pra nenhum de nós com o nome que ela tem de verdade, com a identidade original dela. Faltou a confiança, que é a Mas maioria. ainda das assim ela queria participar do programa, entendeu? que massa, né, Aí ela cara? criou um E, perfil. e é uma história. Mas eu acho que é por conta disso, que essa é uma história que talvez envolve outras pessoas. E aí ela não quis Ela quis envolver essa. preservar. Talvez Exatamente. preservar essa outra pessoa. Pode ser isso. Porque tem casos que a gente recebe que você fala, caramba. Como é que eu vou contar isso lá, né? Não, eu fico assim, ó, que aí o marido manda a história falando da esposa que você fala, caramba, eu tô vendo aqui ó, que muitas das vezes são pessoas que nos conhecem do dia a dia, ou que talvez nos adicionam, e que você fala, caramba. Desperta aquela sensação de fofoqueiro, de que. Eu brinco isso, a gente recebe fofoca sem saber É. que tem aquela história ali naquele E universo sabe daquela o que é pessoa. o mais interessante? Nenhum de nós conta um pro outro Quem quem é. foi a pessoa. E não é mentira, isso é verdade, eles não contam. A gente Fala, até coça. Por favor. Vocês não contam um pro Não. outro. Não. Mas vocês sabem quem é? Se ele recebe a história, ele sabe sabe, quem mas é. ele não conta fala pra pra nós. vocês. Eu compartilho a história no nosso grupo
Sem contar de quem é. Sem contar quem é. O André recebeu história, a Toco recebeu história, a mesma coisa. Compartilha E a não história conta. no grupo. E vocês contam 100% das histórias que vocês recebem ou não? Faz uma seleção? Não, tem seleção. Até porque... assim, a gente não tem episódios o suficiente pra contar todas as histórias ainda, né? Quando for diário, né? Talvez a gente... E tem uma coisa também que muitas das vezes, assim, aí eu até falo, principalmente no começo, eu acho que como o pessoal... Em algumas situações a gente foi vendo que foi tomando até uma conotação de um assunto só. Sexo. Sempre. E aí... Por que será que o pessoal olha pra gente e pensa em sexo? Os taradão. Os tarados... Por essa forma, acredito que seja por essa forma autêntica, espontânea de vocês tratarem qualquer assunto. Então, assim, sexo ainda é um tabu. Exato, então... é o que eu ia comentar. Ainda é um tabu. Com nós, Desde o lado do desejo, desde o lado da fantasia, até a execução, talvez, de uma traição. E a pessoa compartilha isso conosco. E aí a gente, dentro desse tom bem humorado, a gente dá bons conselhos. Cara, Pelo menos é a intenção. E o bom conselho que a gente tenta... Não. Mas independente do formato, eu digo assim, ó. O bom conselho é tentando levar uma solução para a história. com uma percepção diferente da forma o politicamente que correto. Turma, eu vou falar para para você... politicamente correto talvez não seja a solução É. do problema. Pois é. Tem uma Eu frase não que quero- a gente brinca, e desculpa, a gente até tranquilo. brincou hoje. A gente é bom em ser ruim. Essa é uma Então a gente erra muito nos conselhos, mas é sempre com boa intenção. boa intenção. É com boa intenção. O Israel, mas é sério, isso agora não é zoando, não tô falando zoeira, é sério. O Israel é o certinho, eu sou a torta. Mas não é que eu sou a torta. Mas quem é que definiu isso? Ela se julga torta. Mas não é, cara, eu vi fora da caixa. Vai ser feliz! Faz o que tiver vontade de fazer. Exatamente, faz o que você quiser, ninguém tem nada a ver com sua vida. Tá errado? Assume os seus B.O. Assumiu os seus B.O., querida? Antes Vai. da gente começar aqui, eu tava falando com o André ali que a gente passa por... A gente deu até um nome, um exemplo de uma pessoa, né? Que ela não se importa com nada e às vezes peca pelo excesso, né? E Lembrei. quantas vezes a gente é limitado a ser quem a gente quer Vou ser continuar comendo, por tá? questões Desculpa, mãe. externas. E quando você supera essa parte da questão externa, que são o que os outros pensam, a forma com que os outros julgam a famosa reputação, quando a gente vence essa barreira, aí a gente passa para as barreiras internas. E ainda assim a gente deixa de ser quem a gente é. E quando a gente busca o autoconhecimento, e esse autoconhecimento traz pra gente esse poder de ultrapassar qualquer fronteira, a gente chega num patamar que você tá hoje. De ser feliz do jeito que você é, Ponto, fazendo gente. o que Nossa. você quer, errando e sabendo que errou e fazer certo, e talvez o erro é o correto, né? Não é o politicamente correto, mas o erro é o que te faz feliz. Mas, de novo, isso é natural. O André não chegou e falou assim, ó, você vai ser a que tem a opinião torta, ou você vai ser o que tem a opinião certinha, e eu vou ser os dois, né? o neutro. É natural. Tem como colocar ele na seleção brasileira pra Então, fazer uma seleção lá? Estamos assim? precisando de alguém com um olhar Um mais... olhar mais Fabiano. técnico. Eu sempre falei assim, eu não preciso saber tudo, eu preciso conhecer quem saiba. E eu entendeu? me sinto lisonjeado, sabe por quê? Porque a minha amizade com o André, ela é recente. É mesmo? Muito recente. E a gente, assim, ó, ele já... É a segunda vez que ele tá vindo no podcast que eu tô aqui como host. É a segunda vez que eu já participo do podcast dele. Inclusive, eu Foi participei dos dois, do Endcast, Do do Zenibeats, e Zenibeats. depois teve o Endcast na estrada. É. Então, É 3, né? Verdade. 3. Então, assim, sabendo que você tem um tato bom pra seleção, eu tô aqui, meu amigo. Obrigado por ter me selecionado. Não é? A gente se sente lisonjeada também. Como não? Então, assim, Inclusive, no dia que você me mandou mensagem, ó, e assim, o meu TDAH, ele é Tá sem remédio hoje. tacadíssimo. E eu não tô medicada ultimamente. Eu não lembro o que eu falei. Na hora eu falei pra você, né? Topo, vambora. Ela falou, top, vambora, sem saber o que era. Falei Foi assim, mas isso, você não né? quer nem saber, Tuca? Ela falou, não, mas posso te contar primeiro o que é? Ela falou, se você tá falando que eu dou conta, eu dou conta. Olha que massa. Confiança. Confiança. Assim, eu não quero que vira piada do patê. Olha lá. Mas esse cara da traição, não dá pra falar o nome dele, não? Mas aí eu tenho que te fazer uma pergunta. Qual das? Que a gente já recebeu. Foram várias. Foram várias. Então Deixa eu deixa. fazer um adendo aqui. Tá, claro. Esse molho aqui, eu não sei, Eu só não comi aquele outro ali. é de Ele- limão. É pimenta. Cara é do um limão siciliano. céu. É um É, limão esse é o siciliano. fim disso. Parece. Pelo Bom, menos hein?
O meu paladar, eu tô aqui pro André, vocês estavam falando aí, e eu tô aqui pra ele, ó, Xuxa ali. Xuxa ali. Esse é o, não, O dali. Não é bom mesmo, hein? Nossa. Quando eu sou pequenininho, eu achei que tava acabando. Tomou. O balde tava aqui, eu falei, caramba, tem bastante É, pra você gente não tá comer ainda. enxergando, Eu né? pus o de limão pra vocês experimentarem. Vocês querem mais aí, galera? Mais um aí? O Henrique é vegetariano, né? Não come, obrigada. Você come quer só o molho parte. esse do limão? É, isso. Põe aqui no alface que eu passo pro seu pouquinho. Muito bom. Mas eu sou o dia vegano que eu- terceirizado. É isso. Não, obrigada. Eu também sou vegano, mas eu não tenho sintomas. Não? Não, adoro. Eu aceitei de primeira, eu falei pra ele, falei, eu dou conta? Ele falou, dá. Eu falei, obrigada. Aí, eu falei, agora me conta o que é. Foi assim mesmo, sério. Aí quando eu falei, ela falou assim, mas aí vai ter câmera? É Eu câmera, vou ter tudo. que falar na frente da câmera. Não, você não precisa falar Porque, na frente tipo da assim, câmera. você não me esquece que a manda câmera tá lá. colocar... Você não me manda fazer um stories no Instagram sério. Não sério. Nossa, pra ela abrir o Instagram dela, deu o que fazer. E aí, Fez? aí Agora é aberto, eles né? o André... Ah, pra abrir pra qualquer pessoa que o chegar. André é aquele que conversou comigo, mas foi Te o quê? explicou como é que é? Não, eles não explicaram, eles desenharam. A gente pegou o celular e falou assim. E eu falei, não, Felipe. Não, Felipe. Todo Não, mas mundo... Você tinha dificuldade de gravar stories, por exemplo? Não, eu tenho. Não, Mas mas você é, faz. Não. Ô, Fábio, Ainda não? isso é tão real que Vamos assim, fazer ó, um story com ela agora? a gente, Para de Vamos quebrar palhaçada. essa barreira? vamos. eu acho que necessita. Mas é engraçado, no programa aqui eu não sinto isso, Mas entendeu? mas é porque você já tá familiarizada com as câmeras, com o movimento, eu- com as pessoas e tal. Só que o story, ó, a gente tá falando de fora da caixa. Então, o Eu acho que eu já desafio- sou fora da casinha demais. Então você vai Casinha abrir seu diferente, Instagram, É, caixa. vai abrir seu Instagram e vai fazer um story do fora da caixa. Não vou. Desafio assim ao vivo, você Eu vai. comecei a tremer. Na boa, cara. Fecha os olhos, respira. Olha lá, vai que ele quer que eu vou começar com essa palhaçada. Que aí eu faço tudo que ele quer. Tudo. Até eu vi a bichinho verde, que eu nunca mais esqueci o bichinho verde. Nunca mais. E você Não- sabe que agora o processo fica ainda mais fácil, como você já passou, né? O Israel ficou louco pra fazer, em algum momento a gente vai fazer. Não conseguiu, né? Não foi, não. Nunca. Aquele normal. bichinho verde eu não quero ver nunca mais na minha vida, não. Ele é feio pra caceta. E ele gritava. Puta! Nossa, que horror. Faz um story. Não, Faz um não. story que a gente vai postar Calma, e Fábio, não repostar. é assim que você faz Tá? as coisas. Eu não gosto nada de supetão. Não faz Ó, nem 2 deixa eu anos te falar. ainda. Eu posso te garantir que quando você fizer o primeiro, que você postar Eu tô tremendo por e que dentro. alguém comentar, que massa, que legal, cara, ela foi no... Você vai ver que aquilo vai te trazer uma sensação Calma, de Fábio, é um processo. Eu já realização. mandei o seu stories hoje. Fica tranquilo. O seu Instagram você hoje pra várias mandou- pessoas. Você mandou você pôs um postzinho lá de foto pegando estrada. É, ué, tá Eu ótimo. quero ó, galera, tô indo aqui pra um Deixa eu te falar episódio uma coisa. e tal. Mas a gente entende ela. A gente vai usar o seu story na chamada. Nossa, pro que a gente Fábio, tá fazendo aqui. palhaçada. A gente entende ela. Qual que é a Felipe faz nossa isso. luta? É aumentar as pessoas que vão ter acesso a isso, né? Uhum. A Touca agora que ela começou a curtir os nossos vídeos. Agora ela não curte os nossos vídeos. Mentira. O corte que faz dela, ela não curte. Não, ela reposta e Vai não lá, curte. vai. Você não... Cala a boca, sabe? Né, porque a gente só descobriu isso porque um dia começou a aparecer Mayra Bolonha curtiu, Mayra Bolonha curtiu. Mayra Semana Bolonha- passada, tudo de uma vez. Eu falei, caramba, ela não tinha curtido os nossos vídeos. Eu achei que eu não precisasse. Você entendeu que a Tipo gente... assim, né? Ah, eu vou elogiar eu mesmo, né? Eu vou me auto-elogiar, Ó, vou me sabe aquele negócio auto-curtir. na hora que a pessoa te pede pra seguir? Ah, não, agora não o meu mais, né? A pessoa começa a seguir, se eu quiser que eu comece a seguir, porque o meu é aberto, né? Ou eu bloqueio, né? As pessoas normais, você pediu pra me seguir. Eu aceitei e eu te segui. As pessoas normais, entro lá na sua página lá e vou, que eles falam stalkear, né? Stalkear. Você não Não? vai stalkear. Não. Quer saber do outro? Não faz sentido nenhum pra você. Não sou fofoqueira. Ah, não. Você viu que a menina tá Quase maluca pra chora. descobrir todo mundo aí. Não. Tempo atrás eu entrei lá no Instagram, lá que eu queria entrar, uma coisa, e uma amiga minha falou, curte essa foto. Eu falei, não, menina. Mas sabe Ele que eu falou, mas entrei. como que ele vai saber? Você tem que dar alguma dica. Eu falei, para. Aí ela foi lá e curtiu 3 fotinhas. Eu falei, ai, filha da puta. 3? Você sabe o que 3. significa, né? Não. Ah, então não vou te contar, não. Ai, André, para. Você não sabe? Morro de vergonha. Não parece, Você tem né? vergonha de curtir? Vergonha. Eu tenho vergonha dessas coisas. Ela é muito... Esquisita, né? Sou esquisita. Carrie, a Não, isso não estranha. é esquisita. Ela é sou diferentinha. Ela é Eu diferentinha, sou porque ao muito- mesmo tempo que ela é pra frente demais... demais, dá pra eu entender. não sou. É contra a Existe história. um contraste aí em você com Exatamente. relação a isso. Mas assim, eu acho que eu sou mais fora da caixa do que dentro. 3 Com certeza. curtidas, tu. Com certeza você é fora da caixa. Ai, André, não acredito. E a pessoa vê que você curtiu. Vergonha do Dart.
Por isso que ela curtiu 3. mas- Filha da puta. Ah, tá. Achei que a pessoa tinha curtido 3 fotos suas. Aí eu Não, falei, é minha o sinal aí, ó. amiga Mas ele voltou e curtiu 3 suas? Aí ele começou a olhar lá, curtiu umas lá. Então pode ser um Conta bom lá, sinal. vê se deu 3. Vamos ver. Deu 3 ou mais que 3. É, não. O Fábio não deu conta. Vamos fazer um story agora? Não, Fábio, não. Se solta, Fábio, eu vou Toco. sair correndo? Eu tô Tá, falando tá sério? tudo trancado. Se solta, se solta. Henrique, abre a porta. Se tranca. Ó, é o seguinte. Não, é só você fazer uma chamadinha. Eu não consigo, Fala assim, ó, Fábio, eu vem. travo. É igualzinho falar na frente lá, igreja. Primeira crisma. Primeira crisma. Ah, quer ver? Primeira Vamos- comunhão. Vamos ver mais um corte seu aqui de você falando, que você vai se sentir como se fosse um story. Do Ah, é, do Montanha? Montanha? De montanha? Bora, vamos ver. Tá. Bota aí, André vamos Brito ver. aqui para dar início a mais um Desinibidos, o quadro de humor do Endcast, que é a nossa terapia do riso. Vocês sabem, né? O Endcast nasceu pra gente falar de felicidade, mas nada como uma boa e velha risada pra ser a nossa terapia do riso, né não, Montanha? É isso, Andrezinho, foi mal. Tava olhando a camisa. Mas sabe por quê, Tu? Que além Tava do olhando pra minha sorriso, camisa? o que me move é o carinho, paixão, diálogo E? tesão. Hoje eu tô com tesão da porra. E me move. Bem Pronto, galera. Certeza que é meu produtor que fez essas trilhas sonoras. Não, sensacional. Brilhou. Sensacional. Ele é violento. Não brinca com esse cara. Esse cara tem. Você já me passou o contato, né? Não é à toa que nós estamos Tem- aqui. O cara é fora da caixa. E eu já um coloquei essa corte. música num episódio. Eu já coloquei, viu, Henrique? Tem um corte Essa que eu vou música até no pedir episódio. pra ele, aquele dos males, o menor, porque você sabe, né? Nossa. Vou olhar pra câmera e vou explicar. Fala essa, pro telespectador do Fora da Caixa. Pessoal do Fora da Caixa. Vamos lá. Essa, Lá em velho. eu preciso deixar muito claro pra vocês, principalmente quando o assunto é homem e mulher. A mulherada diz pra todo mundo aí, tem um discurso no mercado que homem não presta, que homem é tudo igual, certo? Sim. Que homem é mau. Então, essa é pra você, tá, meu amigo? Dos males, o menor. Então é assim que funciona. Dos males, mulherada, o menor. E isso porque quando ele entrou no Desinibidos, ele tava com sofrência, né? Já Não. Trocando. Não, vamos lá. Já vamos tava lá. quase curado. Não, já né? estava Surtinho, curado. Eu não né? queria reviver aquilo. Sabe Essa quando que o é a questão. machucado já tá com aquela casquinha mais tá durinha, quase assim? voltando à É. pele normal. O lance era não reviver aquilo. Tá tudo certo, gente. Tem Felicidade uma pra história todo mundo. também, você sabe que no Brasil é crime quando se fala de agiotagem. Sim. Agora, sobre o agiota do amor, aí eu não sei em que qualificação. Agiota que nem bate nem mata, filho. É, Não mas é agiota. Ah, Mata, hein? na hora certa dá uns tapas bem dados. No mais momento alegre. certo. Não, é o que eu digo. O que o agiota faz? preguiça, Sael. Calma, Tô. Calma. O que o agiota faz? O agiota empresta. Bate e mata também. Calma, Tô. Ele não tá falando desses perigosos, não. Tá. Não tô falando do verdadeiro, tô falando É do... quase uma factory, entendeu? Um É, negócio uma mais. fantasia de agiota. Muito inglês não, look my eyes. Só É. isso que eu entendo. O agiota, ele só empresta. Então, o agiota do amor, ele empresta uma dosinha de amor aqui, Filha uma da- dosinha de amor ali, muito uma dosinha de amor acolá. Fofo e vagabundo, né? E de vez em quando eu cobro os juros também, né? Quando é bom, né? Você, ó, tô querendo... Faz um parcelamento, Aí eu tô dividindo bastante coisa. boleto. E não tem o sistema do crediário lá, o pessoal que libera crédito. Não... É. A peneira é só o aro, assim, né? Não, muito pelo contrário. Ai, Ô, esse... Luca, peneira é É só o aro. Passa tudo. Passa tudo, filho. Ai. É assim, Sael. Ué, olhou, sorriu. Ele tem aquela máxima, se ele chamar a mãe e não responder. Tchau. Ai, que vontade hoje, inclusive. Que hora que é? E ele tem um bordãozinho também que é só dele. Cordão, bordão. Cordão? Tem É. um cordão? Bordão. Qual cordão? Bordão. Se te faz feliz. Ah, é. Não, aí... É, não, pode falar. Calma, tudo. Já até esqueci. É. Se te faz feliz, não Não é é errado. assinado. O capeta. Prazer, Satanás. Satanás. É isso. Entendeu? Satanares. Foi, tem Satanás. um beijinho que ele manda lá também. Não, Beijinho voador. Beijinho. É. Vocês querem? É, Beijinho sim. voador, ué. Até aqui. Ah, não, gente.
Nem vou ver isso. Gracinha das mãozinhas dele, Pô, o né? dedinho é muito bonitinho, né? Se pegar, derruba. Olha, e quando os dois brigam, que eu peço pra eles fazerem as pazes, eles fazem as pazes Como é que é as pazes? Vai lá, toco, com o Não, é o que eu dedinho. tô fazendo hoje. É só simulação. Eu falei pra ele que eu ia embora dormindo, ele ficou pistola. Mas eu vou, tá dirigindo. É isso aí. Companheiro é companheiro, né? É, ué. Bom, o Desinibidos então é pra isso, pra gente dar risada. É isso. Até do que às vezes não é muito de ser. A ideia é essa. Porque às vezes as pessoas estão olhando. Transformar o que é, às vezes, tido como muito sério. Talvez tornar um assunto que já é sério, mais sério ainda, torna ele mais difícil de ser Exatamente. solucionado. Exato. Então, quando você faz essa quebra, é o que você falou. As pessoas que ouvem as histórias delas sendo contadas de uma forma, para uma outra ótica, para uma outra percepção, isso. outros vieses, É isso. ela come... Opa, peraí, eu não tinha Fica mais pensado leve, por não esse lado. fica? É mais leve. Fica mais leve. Tem uma pergunta que eu queria te fazer, André, que é a seguinte. Que medo, eu não sabia que ia ter pergunta. É uma pergunta que eu tenho certeza que você vai ter satisfação de responder. Porque você é pai, eu também sou pai. Pai do Gaelzinho, que essa semana foi uma semana desafiadora pra gente. E o Gael foi promovido a irmão mais velho, então vai vir uma parabéns. irmãzinha. Parabéns. Inclusive lá em Franca, você sabe alguém que vende arma raspada? Acho que eu vou precisar. O Israel tem um contato. E aí, Ah, E a gente fala o seguinte: você já é mamãe? Não? Não? Você ainda vai viver essa experiência. Você já é papai, enfim. As pessoas falam que quando você é pai, você não consegue se ver. Você não consegue lembrar da sua vida anterior. Eu ouvi muito isso. Só que eu consigo lembrar a minha vida anterior. Eu só não consigo ver a minha vida mais sem aquele ele. serzinho. E eu estou aqui hoje na posição de host, né? E sei que vocês são também lá no Endcast, no Desinibidos e tal. Vocês conseguem se ver sem o podcast na vida de vocês? Vocês já pensaram no fim do Desinibidos ou no fim do Endcast? Não. Eu já confesso pra você que eu já fiz esse exercício de pensar, mas, Esse Se um dia exercício acabar. mental, né, André? mas não dá pra imaginar sem, cara. Cara, não dá. Esse negócio aqui é sensacional. Eu nunca e- fiz esse exercício, porque eu penso... Não, a Tô quase chora quando a gente fala que não vai dar pra gravar. Fala, é sério que não vai ter? Porque é muito massa isso aqui. Você tá aqui o eu tempo falo todo pra minha se patroa, desenvolvendo, pra minhas aprendendo. patroas, eu falo, um dia eu vou viver só de podcast. É muito gostoso. Eu você falo. poder... E aí, o que acontece? Quando o André te convidou lá atrás, ó, vou voltar na história do Store. Não tô querendo ser insistente, mas sim persistente. Tem um negócio Quando ele que voltou você lá vai atrás, ver. que ele te Comendo convidou pra frango. participar, que você topou até pela confiança que você já tinha no André, que foi diferente do Montanha aqui, que ele... Opa, peraí. O que é? Não, deixa eu ler o segundo áudio aqui. Deixa eu ouvir o segundo áudio. Lê não, né? Se é isso mesmo. E aí hoje, você enfrentou as câmeras, passou por todo esse processo e tal, e hoje você se sente extremamente à vontade. E nem se vê fora disso, né? E a ideia do Stories é justamente essa. Quando o medo, ele não pode ser um limitador. O medo, ele tem que ser uma bússola de direção. Quando você vê que tem... Porque existem dois tipos de medo. O emocional e o medo que te faz manter viva, que te protege. Esse medo de gravar um Stories, por exemplo, é um medo emocional. Então, quando você gravar um Stories e ver o resultado que aquilo pode te trazer, positivo, obviamente, você fala, cara, não é tão difícil quanto eu imaginei. Isso. Então, você precisa fazer, precisa quebrar essa barreira e aí você vai alçar outros patamares, que é o que você alçou estando no Desinibidos. Então, como você não se vê fora do Desinibidos, com certeza, o dia que você não gravou o Stories, você fala, cara, o que tá faltando hoje? Nossa, ai. Porque a sua mensagem... Dá até um trem aqui, ó. A sua mensagem, pelo know-how que você tem, pela essa espontaneidade que você tem, ela precisa alcançar mais pessoas. Só que a gente não sabe desse potencial que a gente tem. Mas- a gente fica travado no limite. Desculpa te interromper. Será que não é aquela... Vai ter discordância aqui não, né? Não, Vai, eu penso no Vai. sentido assim, ó. Um exemplo, talvez no caso dela, será que não é um receio, e não é nem questão de um medo, mas talvez do que as pessoas vão pensar de uma reprovação? Poxa, ela nunca fez. E de repente ela começou a fazer, nossa, mas a Toco tá fazendo isso, o que ela tá arrumando? Sabe o que E talvez acontece? essas afirmações, será que não é isso que fica? Ela mesma é capaz de criar tudo isso sozinha, sem alguém falar isso pra ela. Porque Só pelo desde, medo de acontecer. porque desde... Vou falar desde criança, pra não falar desde pequeno. Pequeno. Desde criança, Pessoal, aqui, ó. desde criança, a gente é treinado. Ó, e essa liberdade só existe porque a gente é espontâneo. Eu já tive com essa galera aqui antes. Mas desde pequeno,
a gente é treinado a aprender os nossos limites. Como, por exemplo, não sobe aí não que você vai cair. Olha lá, ó, tá vendo você... Tá vendo você. Eu conheço bastante essa. Não sobe que você vai cair? Eu escutei bastante. Não sobe não, mas eu precisava subir pra Exato. alcançar as coisas. E isso foi um desafio que até hoje você se mantém nesse desafio. Isso é um desafio. É um desafio. Então, quando você tá no supermercado, quando criança, e aí você quer alguma coisa e por isso você chora, que é um manifesto da criança, os seus pais, sem saber, mas ele tá ali instalando um sistema de auto-julgamento, olha lá, ó. Aquela criança, e geralmente procura uma criança da sua idade, do seu tamanho, para fazer essa comparação. Não Olha tá lá, chorando. aquela criança não tá chorando, e você tá aí dando birra. Então aquilo ele entra como uma verdade absoluta na nossa mente. E a gente passa talvez uma vida acreditando naquela limitação. E talvez preocupado com o julgamento que você mesmo criou na sua mente. cabeça. Então se você faz o auto-julgamento, você já está se julgando. Isso. Não precisa de outra pessoa te julgar. Até porque o julgamento externo às vezes nem acontece. Mas pelo Na fato maioria de... das vezes na maioria não das vezes. acontece, né? E pelo fato de você se julgar, você se limita. Mas pra você. Eu acho que eu tenho eu não sei se é essa palavra, mas é o que eu sinto. Eu acho. Vergonha. Eu tenho vergonha. Não é medo, é vergonha. O sentimento, eles mudam em alguns momentos. O medo, ele pode se transformar em vergonha. Eu queria te desanimar, não, mas assim, tem mais visualizações num podcast do que no story. Bem mais. Tá vendo? Eu não consigo. No podcast, não sou só eu. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ser o centro das atenções sozinha. Eu não gosto. Eu não gosto de chegar num lugar, na hora que chega... Tipo assim, eu vou dar um exemplo idiota. E eu sou assim a minha vida. E eu falo, gente, eu acho que eu nunca vou conseguir mudar. Turma de amigo. Vamos em tal lugar? Vamos. Minhas amigas sabem o que eu tô falando. Aí eu sou a única que não posso ir aquele horário. Eu tenho carro, eu posso ir, tudo bem. Então nós vamos indo, você encontra a gente lá? Aham. Você não vai. Não. Que exemplo idiota. Entrar sozinha num bar, na hora que eu entrar, todo mundo olhar assim, aqui, ó. Mas aí se alguém for lá na porta te buscar? Ok. Aí Eu não tô você vai. sozinha. Não, eu concordo com. Que exemplo idiota. Nossa. Eu não faço isso. E isso não é de hoje. Não é de hoje. Igual assim, ó, eu sou solteira. Bom, 90... pessoal, então assim, ó, pra quem tiver, a gente tem até um projeto eu em tô- andamento, que Tindercast. é o Tindercast, né, pra toco Até aí. o Então, Fábio. Como é que chama os fãs? Tocolovers. 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 Nossa, a gente E precisa assim, resgatar isso aí. tem- e Temos. tá aberto pra abrir fronteiras aí, porque a gente tá em Minas, o né? Uberaba, inclusive. Cara, você quer- Uberaba. Cara, mais gente boa que o do que o mineiro. mineiro. Aí, Eu acho que a Toco. Toco vai ser Adoro muito pão de feliz. queijo, gente. Olha, Aí, ó, já deu a dica. Abriu a porta, tá vendo? Ó, E aí, Abriu a porta. Ultrapassando fronteiras. Isso não é de hoje. Não é. É desde muito nova. se eu te contar uma coisa, muitas vezes, eu trabalho viajando desde 2013, ou seja, há mais de, sei lá, 11 anos. Não, 2013, 2013, 11 anos. 11 anos. E eu fiquei boa parte desses 11 anos sem almoçar, porque eu não conseguia entrar no restaurante sozinho. Ah lá. Eu tinha vergonha. Sério, Eu Fabinho? tinha vergonha. Eu não entrava. Caramba. Eu ficava sem Engraçado. comer, porque eu tinha vergonha de entrar no restaurante sozinho. Aí eu sim. posso te falar uma coisa que eu mesma, tenho. Irene. Eu tenho Só uma que curiosidade, então. Mas isso era um medo. era vergonha. Não era medo. Eu não tinha medo de alguém me perguntar alguma coisa, eu não tinha medo de alguém me... Puramente vergonha. Não, filho. era vergonha de chegar sozinho e sentar sozinho. Agora, de onde é, qual que era a raiz dessa vergonha? Você ainda não descobriu, mas deve ter. Eu já ressignifiquei, mas não descobri. Ou seja, eu não precisei descobrir para ressignificar, eu só ressignifiquei. E hoje eu tenho prazer de estar em qualquer lugar Sim. e entrar sozinho, porque aquilo me dá uma autoconfiança, Sim. me dá uma credibilidade de saber quem eu Nossa, sou, de é. saber... E é muito tranquilo. Se eu tivesse esse bloqueio, eu já tinha emagrecido um pouquinho. Não é? Ó, a gente sai. Meus amigos, 99% são casados. E eu 1% é você. 1% sou eu. E eu Meio, por nunca enquanto. tive medo. 0,1%. Fica na sua. Olha lá o Henrique também, que não tem vida pra cuidar, nem. Não deve ter, né? E aí... Deve ter. Você já conhecia o Henrique? Não? Que Ela é difícil de fazer amizade eu sou mesmo muito assim. difícil. Ela é vergonhosa, tá vendo? Sou muito vergonhosa. E aí, a gente vai a algum lugar, eu ponho lá no grupo, quem que vai me buscar? Pode escolher, gente. Então, quem? Então, tá, pra mim, tanto faz. Eu tenho pavor... Pra vir pra cá, inclusive. Pa-
Na hora que o André falou, vocês topam, eu vou brabo, eu fui a primeirinha lá. Oh, Quem me leva? Adoro. Não, eu não coloquei quem me leva, não. Só eu coloquei lá o meu A ponto. condição. Só não dirige em estrada à noite. Ponto. Alguém me leva. Tô indo. Joguei. Tá resolvido. Quem quiser falar, filho, problema. Tem nada a ver com isso. E jogo. Aí nós viemos até falando nisso. Porque eu não dirijo. Mas isso eu acho que é um bloqueio muito sério que eu tenho. Não sei o que ainda não, vou descobrir. Mas eu morro de medo de estrada. É bom Eu dirigir. Estrada, igual eu falei pra ele. Ao meu ver, e eu acho que eu não tô errada. Eu acho que não. Você tem que ter uma malícia. Eu, como não tenho prática Tem que ter mínimo de experiência pra estar ali. Exatamente. E eu acho que eu não tenho. Eu acho que eu não sou uma péssima motorista. Eu acho que eu sou uma ótima E motorista. como é que você resolve esse problema? E o Estado? Fazendo, né? Faz. Então, mas nesse ponto eu até entendo, porque aí é algo que envolve A segurança física. um risco. Né? Um risco. Diferente de um store. Um store não tem um risco. Começa com uma tarefa de borda. Viaja dirigindo com alguém que Não, tem mas essa experiência pra não você. que eu nunca fiz isso. O pior é que eu já fiz. Um comentário que eu fiz com ela é: e se fosse uma necessidade? Aí faria. Já fiz. Aí faria. É. Mas Tanto assim, ó. de Uberlândia pra Franca. De Franca pra Uberlândia. Necessidade. Mas tipo assim, Fábio, juro por Deus. Se for uma questão de escolha, você escolhe não fazer. Ponto. Mas olha só, como é E que. chego num destino que você tem que me levar pra UPA. Eu tô com pescoço duro aqui, ó. De tão nervosismo. O Montanha ele vai falar um negócio que é interessante, porque eu vou complementar o que ele vai falar. Não, mas eu até ia fazer um paralelo, desculpa, até puxando um pouquinho, porque eu tô ainda raciocinando, desculpa, no que você disse. A questão do medo. Porque assim, conhecendo você há pouco tempo, mas pelo que a gente ficou aquele dia conversando bastante, sim. eu jamais imaginaria isso. E aí eu começo a fazer, puxando pra minha situação do que se tem alguma coisa que me deixa confortável, é estar nesse lugar. De chegar e ter a confiança e falar, cara, eu quero tomar um café sozinho. Aí bom demais. Eu quero né? almoçar Também gosto sozinho. muito. Eu quero ser o centro da atenção. Nunca foi um objetivo. Mas eu fiz teatro. Eu sou formado em marketing, que é comunicação. Eu gosto de apresentar. Se você fala assim, o pessoal fala, poxa, tem que fazer um seminário na escola. Ou fazer uma prova, seminário. Porque eu só preciso aprender aquilo e falar aquilo. Eu também. E, assim, ó, muito mais do que... Poxa, eu Gosto. tenho que escrever. Eu não sei, talvez, pegar aqui o que está aqui dentro, o que eu consigo falar e transcrever aquilo da mesma forma. Então, eu me sinto muito confiante É o em seu- falar. Mas o porquê que eu acho, e até um tempo atrás, conversando isso com um amigo que é psicólogo, e aí ele falou, Israel, não sei se é isso, mas talvez tenha uma origem, porque eu usei isso como uma defesa. Porque assim, não sei se vocês repararam, eu sou bem pequenininho, olha essa mão. Ninguém reparou. Ninguém percebeu isso. Olha essa mão. Deixa eu pôr a minha aqui, só pra ter uma referência. É um Viu? pouquinho diferente. Não é uma mão de um Até a boneca. minha é diferente. Não, a mão do Chuck. Um boneco. Cara, tem aquele cara lá que é no Sonic. Felipe como é que ele dobrando chama? de... Qual? Como é que é? Cara, o Gigante Léo. O gigante Caramba, velho, sua mão é quase parecida com a dele. cara. Quase. Mas aí, veja bem. E eu sou de 85. A gente já 94 e 28. conversamos já sobre isso. A gente Tem veio de uma essa geração que o que a gente hoje enxerga como algo prejudicial para as nossas crianças, que é o bullying, que é o abuso na brincadeira, Forjou a gente. me forjou. Só que era com intenções diferentes. Por isso que eu não acho que é um mimimi. Conversamos já sobre isso nos nossos Encontros episódios lá. né? Não acho que hoje é mimimi. Muito pelo contrário, acho que isso é sério. Só que me ajudou. Só que naquilo de começar a sofrer o bullying por ser o pequenininho, eu falei, opa, eu preciso ter alguma coisa aqui. E o que eu tinha? A comunicação. Força. Nunca tive. Tamanho. Muito menos. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Então, o que eu tinha que ter? Comunicação. Algum tipo de habilidade que sobrepunha Ou pra o talvez... seu ponto de... Tanto que eu brinco. Pra trazer um ponto de equilíbrio. Eu tenho assim, ó. Acho que Na Deus me deu um tom. Pode Que é ser. o dom, desculpa. Deus me deu um dom que eu acho que é o dom de fazer bons amigos. Que todo mundo fala, nossa, hoje é tão difícil ter amigo. Cara, aquele negócio fala assim, amigo você conta numa mão. Eu achei que você fosse falar de dom de fazer boas merdas. Não. Não, eu não conto em uma mão. Eu conto em várias. Até mais do que as minhas. Eu preciso de ajuda. Porque e você fala assim, mas é da boca pra fora. É a amizade que eu tenho desde quando eu tenho 5 anos, da pré-escola. Amizades que
eu tenho certeza que seria uma decepção muito grande se não fossem amizades. E eu falo que tudo começou talvez com alguma brincadeira que nesse converteu a momento de brincadeira. vergonha ou talvez de medo que eu deveria ter, falei, ó, pera lá, meu irmão. Usar isso é um ponto a Eu favor. acho que eu não sei fazer nada sozinha. Grandes, existe um porquê, existe uma raiz que tá aí dentro. Grandes humoristas hoje começaram o humor para se disfarçar, para sair da timidez. E eles relatam, vários deles relatam isso aí abertamente ao Já público. vi muito, já. Tá? E o que acontece, Israel? O medo, ele tá atrelado a várias situações da vida. Então, por exemplo, você falou, tem medo de gravar uma história, tem medo de entrar num lugar sozinho, tem medo de... Tá vendo que o medo está atrelado a vários episódios da sua vida? E quando você ressignifica o medo central, que foi a causa inicial do medo que hoje você leva para sua vida e atribui ele a diversos fatos, que para outras pessoas é prazeroso, imagina só, o mesmo fato que para você te traz medo, dá prazer para ele. Então, a ciência explica isso como uma forma de crenças limitantes mesmo, que está instalada em você. Qual que é a boa notícia? Tem solução. Qual que é uma notícia ainda melhor do que tem solução? Não preciso tomar Rivotril. Talvez se você precisa, vai deixar de precisar. Mas a grande notícia é, quando você perder um medo, que está atrelado, por exemplo, ao medo de chegar sozinho num ambiente, quando você perdeu, ressignificar esse medo, você também vai ressignificar os demais medos. Automaticamente, os outros medos deixam de existir. É uma cascata. É uma cascata. Aquela rede neural que a gente estava É uma rede neural que você destrói, que é a do medo, que você atribui a várias coisas que às vezes... O que um story vai te causar de perigo? Nada. Mas você atribuiu o medo a ele. Então, imagina você se ver livre desse medo, o quão de liberdade você vai viver. Seria tão contagiante quanto a felicidade. Quanto a felicidade. Que aí a felicidade, a hora que você sente ela vai te dando prazeres do lado ali, em várias situações, né? Então, assim, Até onde você não via felicidade, você Exato. começa a enxergar. é tão contagiante quanto. Um exemplo, eu sempre falo, algumas pessoas, elas vivem uma liberdade enjaulada. O que é isso? Você percebe que as pessoas estão livres, você está ali naquele ambiente, só que você está travada por trás de algumas grades. Mas Que você são as se crenças, sente né? pertencente naquele ambiente. Então é uma liberdade enjaulada. Você se vê totalmente espontânea, livre, mas com medo de entrar no restaurante sozinho. Então... Olha que curioso. Igual você falou, faz o que te faz feliz, faz o que assume te a faz porra feliz, toda, assume a isso, porra toda, mas talvez faz, se mete o limita... louco e se limita numa coisa simples, que essa coisa simples te limita a diversas outras coisas extremamente Caramba, Fábio, que aula. sofisticadas. Não é? Que Eu tô achando bem profundo também Que aqui. aula. Faz sentido? Não faz todo sentido. E aí, tudo isso que você tá falando, cada vez eu olho, eu falo, tudo isso é quando tô só eu. O medo, ele é específico. Seja específica no medo. Você tem medo de quê? Ah, eu tenho medo de gravar story. Tá, o que de pior pode acontecer? Ah, eu tenho medo de ir na estrada. O que de pior? Vai se perguntando. Aí você vai criando uma nova rede neural. E a resposta final, que eu, nesse exercício que eu também faço, de o que é o pior que pode acontecer, é eu dou conta do pior que pode Se o acontecer. pior que for acontecer, Que como é que eu vou assumir o BO sobressair? que você tanto É, fala. tipo, dirigir na estrada. Ah, o pior que pode acontecer é eu causar um acidente. Eu dou conta? Não dou. Sim. Então, ok, eu vou Ok. me privar disso por enquanto, Se até limite eu a não isso. achar que eu vou causar um Eu acidente. tenho medo de causar um acidente? Não, mas peraí. Pra eu não causar um acidente, então eu tenho que ir numa condição de sol, não chuva, numa condição de dia, não Acompanhada noite. de alguém que pode me Ao ajudar. invés de sozinho, eu vou com alguém que pode me fazer companhia. Então eu começo a dar soluções para aquelas perguntas ou para aqueles traumas que o medo me traz. E aí você vai percebendo que, cara, isso não faz sentido. É uma questão de autoconsciência. Você trazer do inconsciente para a linha consciente, racionalizar aquele medo e perceber que ele não faz sentido. E aí você fala, caramba, peraí, isso não faz sentido. Como o André falou, cara, eu vou pra estrada e o pior que pode acontecer é eu causar um acidente. Tá, mas às vezes não causa um acidente, mas um pneu fura. E talvez você, sendo mulher, não tenha a O que eu habilidade tenho de... medo não eu causar, mas acontecer alguma coisa que não fui eu que causei e eu não consegui. Ó, uma vez um cara falou pra mim o seguinte, que ele não andava de avião porque ele tinha medo de morrer. E aí alguém, né, mais orientado falou, olha, não precisa ter medo de morrer. Só vai morrer se for o seu dia. É. Só que ele não esperava que esse cara que tinha medo de morrer, ele estava muito mais orientado. Porque ele pensou o seguinte, e se for o dia do piloto? Fudeu. Aí!
Então, se você for contar com a má sorte de alguém fazer uma cagada e bater no seu carro, aí você não vai poder sair de casa nunca. Esse lance Porque do esse risco é avião, iminente. eu sempre faço um exercício assim. Eu tava no aeroporto de Congonhas no dia do acidente do avião da TAM, que não parou, né, na pista de pouso. 93. Você jura? Aqui 93, não, tá doido? Eu quis parecer Foi inteligente. 97, eu acho. Não, 2000 e alguma coisa. Eu só quis parecer inteligente. só. Porque... foi porque o último acidente... Eu tava no aeroporto. Eu tinha É. passado já, meu voo já tinha Dentro do saído avião e eu ele tinha não tava, passado não. por ali. Não, obrigada. Aqui, Obrigada. ele aconteceu, porque teve o da Voipés esse 2000 ano, e que alguma foi coisa, 2005. exatamente 17 anos atrás o último acidente, que foi exatamente esse. É. Então, 2024 menos 17 vai dar aí essa quantidade de Esse anos. número aí. Esse esse número, número. 2000 e alguma coisa. Faz a conta aí. 1994. A gente é bom pra ler a história das pessoas, né? Eu sou da comunicação, não da É. matemática. A Toco, por exemplo, é de 94, tem 28. Sou de 94, tenho 28 anos. Quem quiser que faça conta, né? Isso. Enfim, o exercício que eu faço, a pessoa que me fala, né, que tem medo de voar, eu falo assim, imagina a pessoa, é claro que não é de dar risada, mas imagina a pessoa que estava dentro de casa, nunca viajou de avião, porque tinha medo e morreu de acidente aéreo. Como é que vai explicar isso lá em cima? Não Se faz for pra sentido, cima, né, né? mano? Tava lá dentro de casa, meu. Nunca voou porque tem medo de voar e morre de acidente aéreo. Então, se tiver que ser, vai ser. Não André, tem como- uma história parecida com essa, que é um cara que ele gostava de jogar no jogo de bicho. Olha, ele virou piada o negócio. E ele sempre jogava e não ganhava. E teve um dia que ele tava assim, com pouco dinheiro, e ele falou assim, cara, eu vou postar esse dinheirinho aqui, desculpa, em todos os bichos com todos. Não tinha jeito dele errar. E acertar. De tarde eu vou passar e pegar o dinheiro. O bicheiro não passou. Não, Ele não jogou. não. Indo de nervoso. E é a mesma história do cara que chega na cidade, ele tá com pouco dinheiro e de repente ele fala, cara, eu preciso fazer esse dinheiro crescer. E passou, tinha uma rinha de gala, até é proibido, né? Ai. E ele chegou pro cara lá, entrou, né? Tinha os seus 10 reais lá. Cara, eu quero apostar aqui. Qual que é o galo bom? Cara, o galo bom é o amarelo. Postou os 10 no galo amarelo. Perdeu, mas eu perdeu porque ele era o bom, filho da puta. O preto foi lá e massacrou o amarelo. Que Ele dó. chegou e falou assim, mas peraí, você não falou que o galo bom era o... O amarelo? Era. O preto era o marvado. Erro de comunicação, a gente tava falando disso antes. Comunicação é tudo. Exatamente. Agora, sempre foi assim, Toco? Desde sempre você tem essa sensação? Esses No medos? divã com Toco. Algumas coisas melhorou e outras coisas pioraram. É contraditório. Você consegue falar alguma coisa que melhorou e alguma coisa que piorou? A coragem de falar melhorou. Porque eu não falava. E o, Não que eu não falava. E o podcast, mas você falava em situações que você se sentia seguro e Confortáveis. confortável. Não, tipo assim, ó, eu não falava sobre a minha pessoa, eu não falava o que me incomodava. Eu sempre fui de pegar o problema dos outros e resolver o problema dos outros. Eu sempre foi isso. Meu não. Tudo sobre a minha pessoa eu ficava quieta. Ficava quieta, eu não resolvia nada. Então é como se fosse uma vergonha. Eu não quero falar sobre Eu acho que eu não tinha boca pra falar, sei lá, eu acho que eu não tinha. Mas pra fazer fofoca, então, já dos outros, tava pronto, online, né? Aí uma vez, logo um mês antes, mais ou menos, do meu pai falecer, na escola, eu sempre peguei o BO dos outros, a defensora, a justiceira. Acontecia alguma coisa de errado, eu nunca fui pra sala da diretoria, nunca. Mas eu ia todos os dias por conta dos outros. Eu falava, você vai deixar aquilo lá... Você abraçava a causa que não era sua. Eu falava, você vai deixar aquilo lá acontecer? Olha, isso é injustiça. E aí um dia meu pai falou pra mim, um mês antes dele falecer, minha filha, muda. Você vai sofrer muito com isso. Você tem que aprender a ouvir pra depois falar. Que pesado, hein? Ele falou desse jeito pra mim. E eu tinha 14 anos. 14 anos. Depois desse dia eu nunca mais esqueci isso. Então, eu aprendi a falar sobre mim. Ouvindo primeiro. Ouvindo primeiro. Não, mas aí é contraditório. Você Não. falou que você não fala sobre você. Não, eu não falava. Hoje eu falo. Ah, tá. Hoje Então, eu expresso, desculpa. eu expresso as minhas vontades hoje. Entendi. Entendeu? Mas alguns medos pioraram. Ó, o que acontece? Existem o
o fator inicial, o fator causa e o fator ativador. Então, de repente, na sua infância, você teve alguma situação que te causou esse impacto emocional. Pode ser. E aí, em algum outro momento da sua vida, aconteceu um fato semelhante Bom, hein? Fator fome. que ele despertou essa crença. E aí você começou a se perceber nessa crença. Porque quando o trauma acontece, geralmente é na infância. Então você não tem, assim, muita necessidade de provação social, enfim, essas coisas. E depois vem o fator ativador, que sim, já acontece numa maior idade, quando você já está se relacionando, enfim. Então, André, eu queria aproveitar, porque assim, o papo tá muito bom. Não tá? Se gente deixar, já vai. Riu bastante. A gente tem que pôr um freio E a lá gente no- tem que limitar, porque assim, pra gente ter o público conectado com a gente o tempo todo, né? E Isso. tem uma galera que já deve estar com Falando, soninho, hein? porque a gente tá aqui, né, se esbaldando nesse papo cabeça, nesse papo saudável, Passamos de uma hora de aprendizado papo e tal. já. Já. E eu queria aproveitar, porque a gente tem um parceiro, né, diretor, que é a Lute Criativos. A Lute Criativos, ela está com a gente desde o início no Plantão Saúde, e é uma empresa que aqui em Uberaba eles fazem com tanto cuidado, com tanto carinho, esses materiais que são brindes, produtos personalizados, mochilas, bolsas. E a gente já tem aqui, já divulgou em alguns momentos né, Esperando o vídeo. o WhatsApp deles, o Instagram, então a gente vai colocar aí depois. E eles são extremamente... É uma família, até queria trazer eles porque eles vivem um desafio gigante e eles sempre contribuem com a gente. Então todo mundo que vem aqui como meu convidado, eu sempre presenteio com um material da Lute. Então eu fiz Legal. questão, para vocês lembrarem, não esquecer do Oh. do podcast. Opa! Essa aqui é a sua, você vai entender por quê. Que legal, Que massa, cara. Que legal. Essa aqui é da Toco. Obrigada! Toma. Ai, o cafezinho Essa já. aqui é do Montanha. Valeu demais. Por gratidão aí, por Ai, que aceitarem linda. participar. Eu não vou mentir, não. Eu ia falar pra você, essa caneca não vai ficar aqui, eu já ia roubar. Aí eu não ia roubar porque eu ia avisar. Então não errou. Não errou. Top, Né? meu. Ô, Mas olha aqui, Tô. gente. Linda. Amei. Lute. A Lute. Lute, obrigado. A Lute. A Lute. A Lute. Lindo, Sensacional, lindo, pessoal. lindo. Eu já ia Muito roubar, bonita. então tá ótimo. Ganhei, tá ótimo, gente. E Ótimo. aí, sempre vocês lembrarem de ter vindo aqui. Ai, amei. E Imagina. continuar Amém. vivendo fora da caixa, transformando a vida das pessoas, fazendo com que A outras gente pessoas tenta também todo dia. saiam. Não só saiam, mas que vivam fora da mantenham. caixa, né? Isso. Porque a gente sabe que tá na média é bom, mas tá acima da média é muito melhor, né? Sem dúvida. E o próprio Endcast, que traz essa conotação de soma, de E, que pode fazer não ou uma coisa ou outra coisa, mas sempre mais alguma coisa, sempre mais... Cara, vocês não tinham necessidade nenhuma de estar aqui. Vocês não tinham necessidade gente, nenhuma de estar lá no Perde. podcast do Desinibidos, levando essa transformação, contando histórias, mudando percepções. E vocês estão. Isso não é por obrigação. É por Não. propósito. Então isso é muito massa e É esse que a também é gente o meu costuma propósito. falar, terapia não paga. Terapia não paga. Exato. É bom demais. Exato. Então eu queria muito agradecer a vocês A gente por que ter vindo agradece. participar, por ter vindo de tão longe, né? Imagina. Apesar de estar do lado, é tão longe, né? É. E ao mesmo tempo tão perto. Então, vai ficar registrado, a gente vai fazer o melhor desse conteúdo para mais pessoas acessarem. E não só os meus, né, telespectadores da TV Uberaba também, que hoje conta com mais de 30 mil seguidores em suas redes sociais, que faz um trabalho belíssimo aqui em Uberaba e região, através do Henrique Botelho, que é um cara sensacional. E vocês viram aí que as edições, né? Sim, sensacional mesmo. A questão da Henrique é estrutura, foda. o podcast, né? Teve o vídeo, né? Que ele até colocou a sonorização. Sim, que já. surpreendeu, ficou muito massa. Top. Uma boa E- surpresa. E é por isso que a gente tá aqui, porque ele também é um cara fora da caixa. E então, acho que tudo fechou. A conta fecha, né? A conta Obrigado, fecha. fecha. A conta fecha. Uma honra pra gente gente, né? fica- Uma honra é. pra mim. Obrigado pelo convite. Conta sempre com a gente. Né? Pedir pro pessoal que acompanha, né? TV Uberaba, que acompanha o Fora da Caixa, mandar histórias pros desinibidos também. Pode né? mandar, A gente gente. dá palpite em histórias de Segue Beraba. lá, A segue gente galera ama no Instagram. Beraba. Segue no Instagram Segue de no cada um Instagram. deles, no Isso. Endcast, no André Brito, na Mayra. Tá liberado, né? Tá, agora Agora tá. tá, gente. Mayra Ó, a gente- Bolonha. ó, promessa, a gente vai Só postar não uma sei story dela. como que é que a sua mãe falou, Felipe, se apareceu uns o que lá? Ixi, como melhor que não era? falar, não.
Haters, mas haters. não conheço o nome, só não vou expor o nome aqui. Ela falou, bloqueia. É só bloquear, É só bloquear, Toco. Ela me Os ensinou. inconvenientes. Isso. Muito inconveniente. Tá. Mas talvez tenha um outro nome mais pejorativo, mas enfim. Enfim, tá ótimo. Vamos deixar assim. Então, pessoal, sigam lá. Essa galera é fora de série. Fala de felicidade, conta as histórias. O programa que eles apresentam é muito massa. A briga entre eles é mais massa ainda. Sem dúvida. Mas As Às vezes não tretas. tem assistem lá. consenso, né? Não, quase gente. nunca tem consenso, mas enfim. Brigada do quase nunca. Assistam lá, acompanhem essa galera aí que elas são fora da caixa. Então, Posso só aproveitar o espaço aqui Claro. para fazer um agradecimento? Quero agradecer ao Israel Cardoso, quero agradecer a Mayra Bolonha, nosso querido Montanha, nossa querida Toco, por acreditarem no projeto do Desinibidos, né, desde sempre, estarem com a gente lá desde sempre, por darem vida para essa ideia que nasceu lá em casa, né, junto com o Felipe, com a Cris. Então, queria aproveitar o espaço aqui do Fora Que da massa. Caixa para fazer esse A agradecimento gente público que para agradece. vocês. que massa. Imagina. Parece que alguém emocionou. Ele é o Temos pisciano, lágrimas. gente. E eu sou a libriana. Né? Ele que A gente emociona, chora. A gente chora. E depois o Israel fala que eu sou coração peludo. Né? Às vezes é mesmo. Que massa. É um Imagina. rançozinho só. Obrigado. Sensacional. Desculpa minha mão ter cobrido a sua. Meu braço até deslocou. Sensacional, sensacional. Obrigado. Prazerzaço Valeu, estar meu aqui, cara. Foi muito Obrigado, muito bom. Até o próximo episódio, Muito. pessoal. Tchau, Valeu. gente. Obrigado a vocês. bom. Que isso, meu irmão. Que isso, que isso. Prazer Hoje eu fico nosso. quando vocês enfriam, né? Vem